ainda aspiram confiança dos seus liderados. Enfim, exercem sua liderança a fim de atingir um objetivo maior. E esta liderança consiste na condução de um grupo de pessoas, né, transformando uma equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética e positiva para que contribuam voluntariamente, mas também pode ser um indício de negligência por parte do líder. Existe a liderança paternalista, onde a relação entre o líder e o liderado é visto como de um pai para um filho, onde ele orienta, ensina, protege. E a liderança por ideal, que é o estilo de conduzir equipes por meio de convicções e dos valores do líder, e sem desmerecer os objetivos individuais dos liderados. E é este o ideal que vejo nesta sala hoje. São voluntários entusiasmados que acreditam nas convicções e nos valores de seus líderes. E estas convicções conversam diretamente com a alma de todos os brasileiros. O Brasil tem essa necessidade de um líder de valores e princípios. O líder de uma nação deve buscar sempre o seu desenvolvimento e o seu crescimento em busca de um bem maior, em prol do bem. Deve buscar que seus liderados estejam satisfeitos e que tenham os meios necessários para que esse desenvolvimento aconteça. Em pé de igualdade, meu Antônio, meu irmão, Dom Luiz, eu, monarquistas, era um menino de Belo Horizonte, tinha 14 anos, enfrentou Francelino Pereira, que é o presidente da Arena naquele tempo. Ele saiu aplaudido e Francelino Pereira saiu vaiado numa universidade. Em todos os debates, fazia-se um plebiscito simulado, no fim vencia a monarquia. Porque se tivesse havido... Por quê? Porque nós apresentávamos a monarquia não apenas como sendo o sistema de governo mais eficiente, mas sobretudo que melhor correspondia agora no pós-poder da criação. Sobretudo porque é um regime que cria na nação uma ideia de uma nação, antes de mais nada, uma família com um grande ensino comum a realizar. De onde decorre um estado psicológico que tende a estimular a virtude do povo e inibir as suas más tendências, exatamente como numa família a presença do pai ou da mãe estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas travessuras. Monteiro Lobato, num texto célebre, comparava a monarquia, o regime de Dom Pedro II, à luz do baile. E a república foi apagaram-se a luz do baile, apagou-se a luz. Diz ele, a senhora se entra logo apalpada, se ouve para lá ver a tarimba, desaparecem as joias dos consórcios, é a república, o caos. A monarquia é o que corresponde a essa boa alma pós-poder na criação, que corresponde a uma concepção do homem, da natureza, da sociedade, da civilização, da cultura, que resulta exatamente do fato de nós sermos filhos de Deus. Nós sermos criaturas de Deus, nós temos criado a imagem e semelhança de Deus, de onde nós somos livres e inteligentes. E existem em nós, mas em nós, quer dizer, cada homem, o potencial para realizar uma determinada perfeição de Deus. Hoje se fala da igualdade, o ideal da igualdade. O grande problema da sociedade atual são as desigualdades. Qual é a realidade sobre isso? Eu apresento isso em todos os ambientes, nunca encontrei alguém que me refutasse. Por mais republicanos que fosse, por mais universitário que fosse. Vamos entender sobre isso. Nós, como homens, somos iguais na nossa essência. Os direitos daí decorrentes são iguais para todos. O direito à vida, o direito à construção de família, o direito ao salário justo familiar, etc. Mas nos acidentes nós somos diferentes. São Tomás de Aquino exatamente disse: o homem foi criado mais ou menos de Deus, mas Deus não poderia ter criado um só homem que refletisse toda a perfeição de Deus, ser um outro Deus, ser um tudo. Então o que fez Deus Nosso Senhor? Ele criou um sem número de homens, só Ele sabe quantos existiram desde Adão e Eva até hoje, quantos existem hoje, quantos existirão até o fim do mundo, e cada um de nós é chamado a refletir uma perfeição de Deus. E de onde exatamente todos nós somos diferentes dos nossos acidentes. E a beleza da sociedade está exatamente nessas diferenças que devem ser harmônicas,
proporcionais, hierarquizadas e complementares. Exatamente como uma sinfonia, as notas são harmônicas, hierarquizadas, complementares e são as 4 características que eu acabei de dar. Essa é a beleza da sociedade. Se a igualdade fosse um padrão de beleza, a música mais bonita seria o quê? A sirene da ambulância. Uma nota só. A beleza da sociedade está exatamente nessas diferenças, que são harmônicas. A Revolução, pregando exatamente liberté, igualdade e fraternité, criou as mais monstruosas diferenças. Foi o pior atentado à fraternidade humana. O comunismo, que foi, em certo sentido, o auge, saiu agora um livro negro do comunismo, escrito por esquerdistas, de 100 milhões de vidas, para impor a pior tirania que já houve na história. Mas hoje continuam com essas utopias. No Brasil, nós temos o PNDH3, que é a sovietização do país. Dr. Antônio Paula Santos, que conhece bem esse projeto, sabe como é isso. A proposta de direitos humanos se criam os piores absurdos. E o Código de Direito Penal, contra o qual o doutor Gilberto Calado escreveu um livro brilhante que está aí à disposição dos senhores, mostrando os absurdos do Código de Direito Penal. Ele já citou vários, eu complemento com um a mais, que é a igualdade. Os animais são postos no mesmo nível dos homens. Aliás, com vantagem dos animais, porque aborto é livre. Mas, se deixar de prestar auxílio a um cachorro atropelado na rua, está na lei. Ou qualquer outro animal, pode ser um rato, 2 a 4 anos de prisão. Se abortar uma criança, não acontece nada. Se impedir a procriação de um animal, está na lei, 2 a 4 anos de prisão. E assim, centenas de outros absurdos. Esse Código Nacional de Direitos Humanos acaba com a propriedade privada, são as coisas mais estapafúrdias, submete as polícias aos conselhos de direitos humanos, às forças armadas, a destruição completa do país. E formam-se conselhos municipais, estaduais, de direitos humanos, que vão ter supervisão sobre todas as secretarias municipais e estaduais. E, acima de tudo, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República tem a supervisão sobre todos esses conselhos. Ora, as senhoras e senhores procuram um dicionário russo-português com a tradução soviética. Conselho. Quer dizer, a sovietização do país. Nós estamos num momento em que estamos avançando na destruição da nossa pátria. Se nós formos ver esses vários códigos novos, o Código de Direito Penal, o Código Florestal, a questão quilombola, a questão dos índios, a questão da reforma agrária, a questão do MST, etc., tem um denominador comum: a destruição da nossa civilização cristã. Tudo, se for analisado, é a destruição da nossa civilização cristã. Agora, isso os brasileiros sentem que é uma monstruosidade. A questão da família, o direito aos homossexuais, a destruição da família tradicional. E com uma tirania, isso é uma agenda não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós não somos mais livres. Nós estamos sendo discriminados. Hoje não se pode dizer mais nada. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra numa universidade nos Estados Unidos, em Baton Rouge, que é uma universidade católica, sobre problemas sociais. E mostrei exatamente como havia a destruição da família e o que atentava a família, o aborto, a eutanásia, etc. E a questão do casamento homossexual. E citei o que está na Sagrada Escritura, desde o Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, que condena as relações homossexuais. No fim, uma pessoa me disse: Dom Bertanha, agradeço a Deus uma reunião fiscal do Estado aqui. Hoje à noite, Dom Bertanha ia para a prisão. Um pastor protestante, isso foi uma coisa bem feita, uma dessas passeatas como a de São Paulo, alguns dias atrás, em Nova York, foi com minha megafone, apenas se limitou a ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia. 18 anos de prisão.
porque é uma tirania. Mas se sente na opinião pública algo, há uma reação profunda, porque as reservas morais do povo são muito superiores que aparecem na imprensa. Eu tenho feito muitas palestras no Brasil e no resto do mundo. E me conhecem, eu digo as coisas de uma forma forte. Eu sei como apresentar, mas de uma forma categórica. Eu sinto que há uma apetência pela ordem natural, por uma apresentação do que seja as consequências exatamente dessa ordem pós-poder na criação extraordinária. E que vai surgir uma reação como nunca houve até hoje, sobretudo na juventude, no clero mais jovem. Os padres mais jovens, me permite, dois sacerdotes de presente, são melhores que os mais velhos. São mais idealistas, são mais dedicados. Há exceções, claro, mais ou menos da minha mesma idade que eu. Mas os mais jovens, Dom Palmeiro deve reconhecer que são mais idealistas, são mais católicos. É inegável. E nós temos, no fundo, se nós formos analisar os dias atuais, com os olhos da fé, com perspectiva histórica, nós estamos num cruzamento de duas eras históricas. É o fim de uma era histórica que teve a pretensão, exatamente depois das revoluções, da Revolução Protestante, do humanismo, etc., que a sociedade deixou de ser teocêntrica para ser uma sociedade humanista. Passou pela Revolução Francesa, a Revolução Russa, depois a Revolução Nacional, a Revolução Cultural, etc. Nós estamos uma espécie de paroxismo dessa revolução, mas também uma espécie de saturação da opinião pública. São fatos. E eu vejo pelo Brasil inteiro, eu tenho viajado toda a parte, em São Luís do Maranhão, em Montes Claros, em Campina Grande, em Curitiba, agora em Santa Catarina, grupos de jovens católicos, monárquicos, e são católicos, e são monarquistas porque são católicos. Não é que nós fizemos propaganda de monarquia com eles, mas eles é uma graça do Espírito Santo, protetor da sua faculdade, professor Mário Guerra. Aliás, professor, uma universidade laica sob a proteção do Divino Espírito Santo. E tem uma capela com Santíssimo Sacramento, uma universidade laica. Eu acho que é poucas universidades no Brasil que tem uma capela com Santíssimo Sacramento. Mas há algo de bom nascendo e a gente sente que essa situação está chegando com saturação. Eu dava um exemplo, conversando ontem com os amigos, do que é essa saturação da União Soviética. Foi o maior império, a maior tirania da história. Eles tinham absolutamente tudo. Tinham o maior exército da história da humanidade. Não era o melhor, porque o exército era uma porcaria. Eu vi isso numa viagem que eu fiz na União Oriental, antes do fim do comunismo. Uma coisa horrorosa. Tu não sabia que era mais originário. Tinha uma mais espetacular polícia, isso sim, aquele KGB. Tinham todos os bancos, toda a propaganda, toda a imprensa. De repente, aquilo ruiu como caçar de cartas. E eu considero que o início do fim da União Soviética foi não questão partidária, etc., mas foi no dia 1º de maio de 1989, nas comemorações do Dia do Trabalho, na Praça Vermelha, o secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev, o ditador, subiu ao palanque. Quando subiu ao palanque, as comemorações, uma vaia monumental da multidão. E só com o jornal do Brasil publicou isso. A Folha de São Paulo, na primeira página, dia 2 de maio de 1989. O que apareceu durante essa vaia, de repente surgiram bandeiras da Rússia Imperial, póster do Tsar, do Tsarevich, da Tsarina. Havia, o que era? Era um movimento, um sentimento monárquico russo. Os franceses dizem, chasser de naturel e revenir ao galop. Expulsar a hora natural e ansiedade volta ao galope. Nós estamos assistindo hoje, é exatamente nós estamos nesse ponto de saturação
e as pessoas estão procurando absoluto. E aí está a missão dos monarquistas. Nós sabemos apresentar a monarquia não apenas como o sistema mais eficiente do ponto de vista econômico, o mais justo do ponto de vista político, o mais democrático no sentido verdadeiro da palavra democrática, porque democracia não é apenas ser eleitor, mas ter voz e vez como tinham os povos antigos, no Portugal antigo, ou República. Quando o rei passava numa viagem, qualquer lugar que fosse, qualquer pessoa que gritasse, fosse um camponês, qualquer um que gritasse, aqui deu o rei tinha a obrigação de parar, ouvir e atender ao seu povo. Democracia é o que havia no tempo de São Luís de Rei de França, em que o rei ficava no baixo do carvalho da Castelo Vincennes, ouvindo as queixas do povo e fazendo justiça. Democracia é o que havia quando havia as corporações de ofício na Idade Média, em que havia uma verdadeira, aqui não uma estrutura familiar, não apenas apertar um botão de uma máquina que tu não sabe que é falsificada, que quem tem um programa tem uma chave, a Alemanha não aceitou o sistema da urna eletrônica porque sabe que não vale, mas o Zelaya de Honduras queria as maquininhas brasileiras para a eleição dele, porque ele sabia que com aquilo ele venceria. Mas exatamente o que existe é esse sentimento está renascendo. O povo se sente órfão de Deus, se sente órfão da natural, se sente órfão de um regime fundamentalmente familiar. De um regime que tinha essa harmonia, em que a primeira das monarquias, é a família, em que o pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são os primeiros herdeiros. Depois a fazenda, o mercado comercial, o comerciante português na sua padaria, atrás da sua máquina registradora, naquele tempo, hoje não existe mais, hoje é tudo supermercado, mas ele é um reizinho. O fazendeiro na sua fazenda é um pequeno patriarca. Eu me lembro até com saudades do tempo da minha infância na fazenda do Paraná. A harmonia que havia nessa fazenda, antes dessa legislação trabalhista absurda que se introduziu e que acabou com a harmonia social, e o último resquício que havia na harmonia social, que era a empregada doméstica, e acabaram também, criaram luta de classe nos lares, mas na harmonia que havia na fazenda do papai. Era uma fazendinha pequena, 63 alqueires, daria, alqueires paulistas, aqui no Rio de Janeiro seriam 31 alqueires, mineiros. Mas uma fazenda pequena, mas era café, então tinha várias colunas, etc. Havia uma harmonia entre o patrão e os empregados, entre nós, os filhos do empregado e os colonos, em que eles sabiam que o patrão era mais do que tudo um pai. Quantas vezes víamos os colonos, batiam na janela da casa do papai, nós morávamos na fazenda. O papai veio que a gente tinha um jipe, uma região, naquele tempo aqui era sertão, no meio, não tinha asfalto, não tinha nada, tudo estrada de terra. Ele batava, Dom Pedro, meta para a luz. O papai se levantava 1, 2, 3 da manhã para levar para Santa Casa. Santa Casa primorosas, irmãs de caridade, com aquela corneta que eles já, por exemplo, com aqueles hábitos magníficos. A Santa Casa primorosa, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Não havia o caso de alguém não ser atendido, por ser pobre, não ser atendido de uma forma familiar. Mas na fazenda havia isso.